Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. E hoje a gente trouxe a Adriana Fukuda. A Adriana Fukuda vai falar de corrida e espiritismo. Gente, olha, vamos falar desse pilar ali de corpo, mente e alma. Adriana Fukuda, gratidão, gratidão, gratidão por aceitar o convite e estar junto com a gente, Adriana. Olá, Damião, que bom, né? Eu que fico feliz aí pelo convite, porque, de fato, né, falar de esporte, falar de espiritismo, é o que tem preenchido realmente a minha vida aí nas atividades que eu faço. Então, para mim, eu sou mais que grata aí pelo convite. Olha, então vamos contar um pouquinho, né? A Adriana Fukuda, né? Ela coordena trabalhos de desenvolvimento mediúnico e desobsessão, realiza palestra nas casas espíritas em Guarulhos e São Paulo, membro da USE, da União das Sociedades Espíritas de Guarulhos, isso desde 2013. E também aquela coisa do esporte que ela pratica. Gente, eu vou poder contar um pouco dessas histórias das corridas. Meu, e muitas corridas que a Adriana participa ali. E aí a gente viu esse caminhar, né? Desse corpo, mente e alma. Mas vamos começar a contar um pouco dessas histórias das suas corridas. Porque esse é um trabalho assim que você realiza também com muito amor, hein, Adriana Fukuda? Olha, é com muito amor, porque eu tive a oportunidade de acabar ingressando num grupo de treino, de um estádio de atletismo, onde, apesar da minha idade e da minha não compleição física de atleta, eu ia lá, treinava sozinha. O treinador do local, que é um técnico ali da prefeitura mesmo, que treinava um grupo de atletas federados, né? Ele me via treinando e ele percebia a minha insistência, né? A continuidade e sozinha, né? Eu ia lá por conta própria, porque tinha lá a liberação do espaço. Então ele me chamou um dia e falou: vem treinar comigo, né? Eu falei: imagina, seu grupo ali é de elite, aí o pessoal é atleta. Ele: não, eu quero, vem, pode vir treinar comigo. Aí eu não levei a sério, deixei passar um ano, continuei treinando sozinha nas ruas. Aí, passado um ano, eu repensei e fui lá. Né? E quando eu cheguei, ele falou: já te chamei faz um ano, né? Você está atrasado um ano. Eu falei: poxa, mas ele me ingressou ali no grupo e eu comecei a treinar, então realmente eu compreendi o que era um treino de fato, né? O que era um direcionamento técnico, como que era a vida do atleta, como que eram as dificuldades que os atletas tinham, e não eram poucas, né? Então, assim, eu estava num momento em que eu vivia muito somente atrelada ao movimento espírita, e eu percebi que eu precisava retomar a vivência dos cuidados da minha saúde, porque desde muito jovem eu sempre gostei de esporte, e eu dei um espaço sem treinar, sem fazer nada, quando eu adentrei o espiritismo. Aquilo foi muito importante para mim, foi num período da minha vida em que eu precisava desse equilíbrio espiritual plenamente, né? Mas eu deixei nessa parte que também é importante de lado. E aí no esporte, quando realmente eu retomei, eu não quis só treinar, né? Não quis só fazer o esporte, eu quis, na verdade, me envolver com todo o andamento daquele grupo de treino, onde eu percebia que faltava para aqueles atletas um suporte mais, assim, da parte logística, da parte documental, de questões, assim, de inseri-los em competições, a juntada de documento, prazos, e eu tenho muito essa pegada, eu também gosto dessas organizações, né? Então, além de eu estar ali treinando com um grupo muito coeso, muito saudável, muito disciplinado, eu pude, assim, exercer essa parte que para eles era bem mais difícil, eles não tinham esse conhecimento, não tinham tempo, né? E aí eu pude dar ali um pouco de mim também nessa questão. E foi muito gostoso, porque eu vi a equipe, então, dessa maneira, né, dar um salto de qualidade, ali no sentido de que eles participaram de mais provas, tivemos ali resultados brilhantes, inclusive ouro no Pan-Americano. Então, mas são situações difíceis para quem vive atletismo, para quem compete, para quem realmente se dedica, né? E esse prazer de estar ali treinando com esse grupo
é quase uma terapia da alma, eu vou falar, porque é um momento que você se desliga de tudo, né? Você apenas vivencia aquela questão esportiva, naquele grau de qualidade que aquelas pessoas têm ali a oferecer. De repente, todos aqueles problemas que nos acompanham ficam do lado de fora, né? Então, naquele momento, você vibra pelo seu desempenho, você vibra pelo desempenho do colega, então você passa a experienciar algo assim que o esporte é capaz de fazer, né? Que é trazer realmente essa aproximação das pessoas. Você entende a luta de um atleta em cada minuto que ele conquista ali no seu tempo em pista, e você sabe o que levou ele àquele esforço, como que foi o caminhar, né? Então, assim, é muito bom porque a gente aprende a valorizar, né, a nós e a valorizarmos também o esforço do outro, né? Porque quando você não conhece nada de esporte, você não entende aqueles resultados, aqueles índices, aquelas questões todas, e quando você está ali, né, muito mais próximo desse ambiente, você passa a compreender assim, até o teu ganho, né, nessa questão, né, que dentro da tua faixa de idade, dentro do teu potencial físico, das questões que te acompanham de saúde, tudo aquilo que você pode ali conquistar, né, pessoalmente. Mas, Adriana Fukuda, conta pra gente, né? A gente falando aí de esporte e atletismo e espiritismo. E aí aquela história, né? Você comentou um pouco ali, vamos aprofundar um pouquinho mais. Você 100% ligada para o espiritismo. E a vida, né, nos oferece certas oportunidades. Ainda bem que você demorou só um ano, né, para aceitar o convite, mas de abrir um pouco para esse. E é fundamental isso, né? Para quem está nos acompanhando, ter esse um pouco de parar e falar: pera, poder praticar um esporte, poder praticar esse atletismo. Vamos ampliar um pouco dessa história do 100% dentro da doutrina, e aí agora podendo ter o esporte, o atletismo fazendo parte da tua vida. Então, até assim, 1999, eu estava vivenciando a própria questão da minha sensibilidade mediúnica sozinha, né? Eu venho de uma outra bagagem religiosa, não tinha, né, o acesso a todo esse cabedal de informações que o Espiritismo nos traz, e eu tinha que conviver com tudo aquilo que era meu na espiritualidade, na sensibilidade, muito sozinha, tentando, né, encontrar um ponto de equilíbrio. Então, eu estava já naquele período já de um estresse que isso vem acumulando, né? Que a espiritualidade foi me encaminhando aos poucos para encontrar esse local. Eu lembro que, na verdade, o endereço desse local veio no vento. Eu falo que a espiritualidade jogou, né? Eu estava querendo encontrar uma casa espírita próxima, algum lugar que eu pudesse começar a entender tudo isso, e tudo era longe, os locais que eu ia eram todos longes. Aí, de repente, me vem o endereço no vento. Eu falo, nossa, aqui perto, eu vou lá, né? E de ter feito, né? Então, me aproximei. O dia que eu cheguei na casa, eu entendi, assim que eu cheguei e vi a placa na porta, de uma situação na infância espiritual que eu vivi, que eu passei numa esquina de um local, né, que estava escrito numa placa preta, assim, era uma placa pequena, apenas Centro Kardecista, estava escrito assim. E eu parei, fiquei questionando mentalmente o que era aquilo, eu era muito criança, e uma voz, né, me respondeu, eu não tinha entendimento que essas vozes são espíritos, que, olha, é aqui mesmo. Esse aqui mesmo ficou na minha cabeça a vida inteira, e quando eu cheguei na porta da casa, tinha uma placa idêntica, né, então estava escrito também Centro Kardecista, e aí me veio a lembrança do é aqui mesmo. E era aqui mesmo, lá que eu fiquei, né? Então começou ali um período de equilíbrio espiritual, de estudo, de conhecimento. Muito rapidamente eu ingressei nos trabalhos mediúnicos, porque era evidente que eu precisava daquele ambiente para me equilibrar. Aí eu passei a ingressar em todas as atividades da casa. Aí você se envolve de um jeito que você pega ali atividade social, e quando você vê, você está dentro das comunidades, trazendo o pessoal para fazer atendimento, aí você está lá no trabalho de obsessão, você está na biblioteca, você está na secretaria, você está fazendo um pouco de tudo, porque você se sente tão bem, você percebe a relação de equilíbrio que você está conquistando, em tudo que você tem de sensibilidade mediúnica, você também entende essa questão da caridade, de você trazer o conhecimento para outros, né?
E aí você vai tomando o teu tempo, vai tomando, né? E é bom, um período a gente trazer essa força de ingresso realmente no movimento, porque o movimento precisa muito, né? Desse pessoal que chega e assume tarefa e faz trabalhos realmente com muita dedicação. Mas, assim, na nossa vida, nós não temos somente. É uma cadeira que a gente senta ali, e essa cadeira tem quatro, né, equilíbrios, os quatro pés da cadeira. Então, um é a família, né, o outro é o nosso trabalho, a gente precisa de trabalho para viver, o outro é a vida social, né, que inclui também esporte, e o outro é a nossa religiosidade. Então, a gente não pode deixar nenhum desses quatro pés faltar. Quando a gente se dedica muito só de um lado, essa cadeira não tem equilíbrio, falta alguma coisa. Então, nós temos que ter realmente família, trabalho, vida social, que inclui também essa vida, né, de dedicação ao cuidado do corpo e a questão da nossa religiosidade. Então, equilibrando tudo que a gente faz é muito melhor, né? Porque eu percebo, assim, um aumento, né, das pessoas a se afastarem desse ambiente, e esse aumento vem dos mais jovens, o que é preocupante, no ambiente de esporte, que traz muito limpeza da mente, educação no corpo, da alimentação, né, dos horários, a gente fica muito mais disciplinado, né? Então, assim, o espiritismo disciplina muito, porque tudo no espiritismo tem horário para começar, para terminar, é muito sequencial, então a gente tem que ter uma responsabilidade grande. Então, o esporte, idem, né? Só que a diferença é que é você, com o veículo corporal que Deus te emprestou, e tomando, né, todas as possibilidades de trazê-lo em saúde, em equilíbrio, né? Então, para isso, assim, nós que estamos dentro do movimento espírita, devemos ter um momento, um período do dia, em que exista nós conosco mesmo. Então, é nosso momento de entrega, né, a equilíbrios nossos, atividades nossas que são muito importantes, né? Então, você é um espírito em evolução, você precisa também de algum momento seu, só com você, em que você tenha seu momento de conexão com a natureza, com tudo, com o seu próprio corpo, né? Então, a gente fala que eu, na casa espírita, quando eu entrevisto alguém, eu percebo muitas vezes que o que está faltando na pessoa, muitas vezes é ela, né, buscar alguma coisa nesse sentido. Então, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu aconselhei pessoas a retomarem atividades físicas, de caminhada, andar um pouco de bicicleta, fazer yoga, fazer alguma coisa mais leve dentro do que o corpo permite. Não diferente, né? Os médicos estão na mesma linha. É difícil você ir numa consulta médica lá, você está com seus índices todos alterados, e o médico dizer o quê? Você tem que praticar esporte, né? Você tem que fazer alguma atividade esportiva. Então, hoje, nós sabemos que mente, corpo, espírito. Né? Então, o pensamento é o nosso carro-chefe, ele dá todo esse impulso da vontade, das idealizações, né? O corpo, ele corresponde ao nosso pensamento, né? E o espírito é esse ser que realmente habita milenarmente em nós, que a cada reencarnação a gente modifica essa complexão física, mas que ele vai ganhando essa luz à medida que a gente vai entendendo, né? Todo esse processo evolutivo. Então, assim, eu peço sempre para as pessoas hoje, nas casas espíritas, que elas se dediquem, sim, às atividades dentro da casa, mas não esqueçam de se dedicar em algum momento a si mesmo, cuidando realmente dessa parte de saúde que o esporte traz. Agora, conta pra gente, né? Você que está nos acompanhando, nós estamos conversando com a Adriana Fukuda. Adriana Fukuda, que na Rádio Boa Nova TV Mundo Maior, está no programa Manhã Boa Nova, também no Pronto Atendimento. A Adriana Fukuda está aqui na programação da Rádio Boa Nova da TV Mundo Maior e nos trabalhos que você pode acompanhar no Fonte Viva, em Guarulhos, no Centro Espírita Fonte Viva, em Guarulhos. Agora, e você foi trazendo algumas coisas que você foi comentando, e em algum momento você comentou ali até desses desafios da idade. Como é que é? E aí, vou querer que você falasse um pouco desses desafios da idade e depois me contasse aí
quantas corridas você realiza por mês ali, para a gente poder entender essa sua atividade dentro do esporte, Adriana Fukuda? Olha, eu faço corridas, né, de rua e de montanha, eu gosto muito, e também agora eu tenho utilizado o pedal, né, fazer pedaladas longas aí, também como uma forma de distribuir essa carga de exercício sem tanto prejudicar essa parte motora, né, porque a corrida em si tem uma forma, né, de desgaste natural que ela traz, e a pedalada ajuda no fortalecimento, né? Então, eu faço essa mescla. Eu cheguei a correr no mês em 4 corridas no mesmo mês, então, cada uma por semana. Eu lembro que apareciam, e o que é um pouco errado. Vou dizer assim que isso daí também é empolgação de quem gosta desse ambiente de corrida, que é muito alegre. Você chega de manhã, lá às 6 e pouco da manhã, está todo mundo com uma energia enorme, eles vão correr quilômetros, eles vão suar muito, às vezes tem muita subida, mas assim, tá todo mundo com muita energia, você deseja muito, né, que aquele grupo, né, tenha esse desempenho bom, quando você vê um colega no meio do caminho, que nem eu corro montanha, né, e montanha é um esporte que você está em determinados momentos ali no trail, que você não vê outro corredor, você está com o mato fechado, você não tem dimensão realmente da distância que estão os corredores de você, e você também não pode perder o caminho, que é marcado por fitas. E você vai encontrar, às vezes, um amigo lá passando mal. Você vai ter que abandonar de imediato seu propósito de tempo na corrida para socorrer aquele colega. Você jamais vai poder deixar, né, numa montanha sem dar assistência a alguém que não está bem. Então, você vai ter que ir ali, tentar ficar ali junto, tentar... Eu levo apito, eu já fiz assim, esse tipo de experiência de chamar por apito socorro, para um amigo que estava passando mal. Então, assim, você aprende a se humanizar dentro do esporte, né? E isso é importante, porque a vida não é só competição. Então, assim, eu participo mesmo de muitas, eu já tenho algumas que eu estou inscrita, que são de montanha, uma dia 12, outra um pouquinho mais para frente, não é fácil, é Serra do Mar, é um ambiente muito úmido, a altimetria é muito pesada, então exige muito do cardíaco, assim, mas é uma experiência até que eu percebo quem não tem a vivência dessas corridas subestima, né? Então, às vezes, você pega pessoas muito mais jovens ali com você na corrida e acreditando que, por serem mais jovens, aquela corrida vai ser muito fácil para elas, né? Bobagem, porque você pega pessoas muito mais maduras, cabelo branco muitas vezes, e que tem um desempenho muito bom, porque tem uma maturidade dentro desses ambientes de esporte que pede. Essas corridas, elas exigem muito do psicológico, então chega em algum momento que é mais sua mente que está te levando que teu corpo, né? Eu me lembro uma vez, eu estava na Serra do Mar, descendo ali pela Estrada Velha de Santos, para depois subir por dentro da serra, né, o caminho todo, no meio da mata fechada, e tinha um jovem triatleta comigo, todo né, confiante do desempenho dele ao chegar ali, e eu falei, guarda fôlego, que na subida você não vai conseguir respirar, é difícil respirar, o ar é muito úmido, e isso vai te quebrar, então, né, guarda fôlego para você poder estar ali. Ele me ligou, saiu na frente a toda, quando eu cheguei, né, na minha subida, eu passei por ele realmente desistindo da corrida, porque ele não aguentou o ambiente. Aí é que entra a nossa maturidade, né? Então, tem corridas que pedem também uma experiência ao longo do tempo que te permita realmente fazer aquela corrida, terminar bem, né? E ter a ciência que você venceu algo que é muito importante, que você olha para trás, você vê aquela montanha toda que você conseguiu passar, num tempo que, né, muitas pessoas nem andando venceriam, né? Você fez aquilo num esporte de corrida e conseguiu. Então, eu participo de bastante, mas já fiz São Silvestre, o treinador me deu ali uma periodização de treino, e quando eu fui muito bem, assim, dentro da minha faixa etária, dentro daquele mundo de gente correndo, e aí você vê sua classificação, você fala, nossa, eu fui bem, né? Isso é muito bom. Então, você vai lá para vencer, muitas vezes, a você mesmo. Não tem quem pega pódio, 1, 2, 3, né? Categoria, alguns,
mas você está vencendo o teu próprio tempo anterior, você está vencendo a limitação que o seu corpo tem, né? Porque você não tem uma compleição de atleta de corrida, mas você tem resistência, você tem treino, você teve bom preparo. Então, assim, tudo conta, né? Hoje mesmo eu fui treinar logo cedo a parte da corrida de bicicleta, né? Então eu peguei um grupo, conversamos um pouco e na volta eles realmente não tinham a ciência de que eu teria como passar por eles e deixá-los para trás, né? Então, eu notei que eles tentaram me alcançar, que eles me subestimaram realmente por eu ser também mulher, não ser jovem, minha bicicleta nem é a mais própria para velocidade, no entanto, eu consegui realmente mostrar para eles que eu tinha um potencial e até eles se surpreenderam. Então, é gostoso a gente ter essas competições assim saudáveis, né, que a corrida traz. E aí, eu acho que eu já participei aí, teve ano que eu participei de tantas corridas assim que não tenho espaço mais para colocar todas essas medalhas de finalização de corrida. Até eu tenho que começar a escolher algumas eu dar, porque senão eu fico com muita medalha mesmo e é muita coisa. Em vários momentos, né, você vai colocando, e aí agora você acabou de falar de mulher, ser mulher do esporte, e aí você, em vários momentos também você fala muito da idade. Como é que é isso para quem está nos acompanhando, essa idade, ser mulher no esporte? Conta dessa experiência para a gente, Adriana Fukuda. Hoje em dia, tem bastante. Na corrida, por exemplo, tem muita questão da classificação por faixa etária, o que é um grande estímulo, né? Porque você tem ali uma competição mais justa dentro da sua faixa etária. Só que, porém, você pega aí realmente o corredor, ele, quanto mais maduro ele tem, mais tempo de pista, ele fica melhor. Então, na verdade, é muito mais difícil. Um troféu de faixa etária de uma mulher acima dos 40, por exemplo, elas correm no mesmo pace que a gente vai falar das jovens, porque elas estão muito preparadas, né? Então, muitas vezes você vê lá no pódio de geral, né, da pessoa que pegou o primeiro lugar geral, é uma pessoa realmente dos seus 40 em diante, porque é alguém que já conquistou esse nível, né, de preparo e de condição. Então, para esse esporte corrida, é claro, né, os jovens têm ali muito do cardíaco e tal, mas naturalmente nós percebemos que o corredor de fundo, que a gente chama, que é um corredor que faz distâncias longas, ele é muito mais capacitado com o passar dos anos. Então, para alguns esportes, de fato, a idade, ele já encerra a carreira, encerra as possibilidades, mas para outros não. Então, você vê na corrida, você vê sim pessoas de muito mais idade, 60. Eu tenho pessoas de 60 anos, 70 que eu vejo correndo e que eu não dou a idade que tem, porque literalmente essas pessoas estão muito rejuvenescidas e falam, isso envelhece, deixa a pessoa realmente caída. Mentira, né? Todas são muito jovens, realmente uma compleição física de dar inveja, porque vem num cuidado, né, que é contínuo, né? Então, isso dá ali o exemplo no final. Então, a idade para a mulher, ela tem algumas questões, sim, porque a mulher, ela entra na menopausa, aí esse período da menopausa, a mulher incha, é questão hormonal, por mais que ela se cuida, se alimenta bem, ela vai ter limitações nesse sentido, que vão tirar um pouco da força física dela, vai ter, assim, questões também da parte dos calores. Então, assim, para a mulher é uma luta a mais ela lidar com esse período da menopausa, esse a questão do esporte ajude muito até os sintomas a amenizarem. Então, fala assim que muitas mulheres têm no esporte esse processo da menopausa até muito mais tardio ou muito mais leve, mas ainda assim a gente sabe que fisicamente a mulher tem alterações ósseas, musculares, né? Então tudo ela ganha mais gordura corporal, ela fica mais pesada. Então tudo que a mulher conquista no esporte, numa faixa etária, é muito difícil, diferente do homem, né? O homem é muito bom, né? Se ele sabe se cuidar, ele ganha massa muscular fácil, ele tem, né, toda uma resposta óssea própria para certas atividades físicas.
Então, assim, homem e mulher têm diferenças grandes, né? E a mulher, sim, mais madura no esporte, ela vai encontrar, assim, dificuldades maiores, até porque ela já tem responsabilidades muito grandes dentro do lar, com filhos em fases tais. Então, tudo pesa muito para a mulher estar ali, né? Então, lá no nosso time, tinha ali a moça que ela ia correr com o bebê dela. Então, o que a gente fazia? Enquanto ela estava ali dando os treinos de tiro dela, algumas de nós ficava ali por uns instantes olhando o bebê dela, para ela poder fazer esse treino, né? Então, a gente se revezava. É uma coisa que a mulher tem que sempre entender, né? E ajudar. E não só as mulheres, como os próprios homens do grupo ajudavam também a olhar a criança, para ela não ficar de fora, ela poder fazer treino, ela dar, né, uma continuidade, né? Então, a gente fala assim que é um universo a mais nessa questão, e cada vez que a gente entende, né, que a mulher, ela pode se colocar em muitas atividades, sim, mas ela tem algumas que são prioritárias para ela, né, família, é muito importante, né, então a mulher tem esse peso, muitas vezes, arrancando ela não só da casa espírita, como também do esporte, é quando algo na família dela acaba sendo mais importante. Você foi trazendo aí alguns dados, esse agora, né, de repente parar ali e ajudar a mãe que vai treinar com os filhos. E aí você também estava contando ali do apito de parar. E aí com toda a preparação do atleta ali para aquele desempenho, para aquela corrida, e aí de repente se encontra uma outra pessoa não em condições, para tudo, esquece tudo, que ali o importante naquele instante é ajudar aquele que mais necessita, Adriana Fukuda. Olha, uma vez eu fui para uma corrida e eu tinha torcido o pé uma semana antes. Eu estava inscrito nessa corrida de montanha. E eu lembro até que quando eu fui gravar lá no pronto atendimento, a doutora Elizabeth Reis viu meu pé, ela, não, imagina, você não vai poder fazer. Eu falei, não, vou colocar gelo a semana inteira, vou reabilitar ele vai, tá bom. Ela ficou doida comigo, ela como médica viu o inchaço do meu pé, né, da torção que eu dei, e ela falou, não faça isso, mas corredor a fogo. A gente, às vezes, vai além da possibilidade do corpo. E aí chegou no dia da corrida, estava realmente mais controlado essa questão do inchaço, estava mais fortalecido. Eu coloquei ali muito reforço para o pé não torcer. E aí na largada a gente reza muito, porque você vai entrar no meio de um espaço de mata. Então eu imagino lá os espíritos que cuidam daquele ambiente, né? Então eu mentalizei um pedido, né? A gente sempre pede uma permissão para adentrar desses locais, porque a gente está invadindo o espaço que eu considero muito sagrado, né? Que é a mata. E aí, ali na minha pressa, eu também me coloquei, né, pedindo para Deus que ele me amparasse. E se eu fosse útil naquela corrida, que eu pudesse ser útil a outros, mas não deu outra. Deus me ouviu, né? Ele me protegeu. Meu pé chegou maravilhoso. Eu fui correndo, correndo, e nessa corrida eu tive que socorrer 3 pessoas. Eu não tive nada, mas a primeira foi um rapaz que corria à minha frente. Eu tentava não me distanciar dele no meio da montanha, porque é ruim ficar nesse vazio, né, de corrida ali na montanha. E aí, de repente, ele some na minha vista ali. Eu continuei correndo, só que aí veio o sexto sentido. Eu falei, alguma coisa estava errada. Ele não ia se distanciar tão rápido, não ia ver. Eu retornei o caminho por algum trecho e até que eu encontrei ele caído no meio do mato. Eu vi só um pedacinho do pé dele, né? E ele realmente estava convulsionando ali. Aí eu levo água numa mochila, né? Ele estava com a cabeça muito quente, eu pude virar a cabeça dele para não se engasgar, jogar água na cabeça para esfriar. E eu comecei a apitar, né? Mas ali no alto da montanha o som não conseguiu dar vazão. E aí nisso veio mais 2 corredores, e como eu já tinha usado toda a água no rapaz, eu pedi para eles ficarem com o rapaz por algum tempo, que eu ia descer apitando e talvez o som chegasse mais fácil lá no pessoal do staff, do resgate, bombeiro. E aí eles ficaram. Então, a convulsão, uma vez que você não deixa a pessoa se engasgar, ela tende a dar uma estabilizada, né? Aí eu saí. Aí nisso, eu correndo, 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 encontro uma moça também passando mal. Ela tinha deixado de levar glicogênio, que a gente fala que é para reposição do açúcar quando ele vai caindo, né? Eu sempre levo. Aí eu cedi para ela, fiz ela beber água, ficar ali sentada se equilibrando e continuei correndo.
encontrei outra mulher também passando mal, e aí também eu deixei ali o que eu tinha na minha mochila para a pessoa não se preparou para essas corridas, você tem que ter muito equilíbrio do que você leva, porque você realmente pode desidratar, pode ter vários sintomas ali. E aí eu ia apitando todo esse trecho. E só depois de 5 quilômetros é que o bombeiro conseguiu me ouvir. E aí eu fui relatando em cada trecho o que estaria acontecendo, né? E continuei minha corrida. Eu terminei a corrida bem, sem prejudicar meu pé, até num tempo bom, por incrível que pareça, por eu mesmo tendo parado ali com os socorros. E assim, são situações que você realmente passa nesses locais aí, e você aprende muito, né? Porque você percebe a fragilidade que a gente traz, o quanto aquele ambiente é imenso, e a gente tem que respeitar, e respeitar os limites do próprio corpo, né? Então, é assim que a gente fala aqui, o esporte. Mas esse é um esporte que muitos não encaram, porque ele envolve, assim, né, esse nível, né, de aventura. Mas, né, a corrida de rua, ela hoje em dia é muito bem elaborada, tem ali socorro, tem um percurso muito bem planejado, tem em todo o trecho tem água, tem o que você precisar, né? Então, assim, eu sempre recomendo as pessoas começarem um dia a experimentar em um desses eventos menor. Se precisar andar, não tem problema, mas para a pessoa conhecer, né? Esse ambiente, essa alegria que é um esporte, e começar a fazer parte, né? Porque imagina que os obsessores, eu falo assim, esse ambiente mente espiritual que nos envolve, ele encontra muito do nosso pensamento vagando, vazio, muita falta de atividade no nosso eu. Então, quando os espíritos encontram nossa mente muito ocupada, ou atividade na casa espírita ali, fazendo o seu trabalho social, se doando, aquele foco todo naquela dedicação, ou no esporte, eles vão encontrar muito menos brecha para estar ali atormentando nossos pensamentos, nossas ideias, que são as obsessões simples, que as que mais fazem estrago. Então, eu falo que o espiritismo ele veio para nos disciplinar o pensamento através de muitas oportunidades em que a gente se envolva pela ação da vontade, tanto de você realmente se conhecer, se ajudar, se organizar, ajudar seu semelhante, né? E o esporte, ele é esse complemento, né? Eu falo que Chico Xavier, na obra Mensageiros, ele fala ali do despertar da glândula pineal, que ela tem essa função de despertar a nossa sexualidade aos 14 anos. Então, daí uma energia muito grande, ela tem que ser direcionada, né, nessa fase para que os jovens não se percam, né, com excessos. E ele mostra que um dos caminhos, ele cita bem, né, ou a vivência de questões de artes, esporte. Ele diz que isso é um caminho para o jovem disciplinar a mente, né? Então, ali eu canso de chamar pessoas mais jovens ali para iniciar na vida esportiva, porque eu sei que é muita energia, e essa energia jogada no esporte, ela pode disciplinar muito do comportamento. E o que é interessante também, né, Adriana Fukuda, porque para muitas pessoas elas param, olha, não, ele tem que vencer, tem que vencer. É uma vitória pessoal, né? Muito mais pessoal, né, Adriana Fukuda? O pódio, aquela ideia de subir no pódio, pegar medalha, serão poucos. E vou te falar, para ele estar ali, é uma disciplina muito intensa. Você não tem ideia de como um corredor, para chegar naqueles tempos lá de passar uma faixa de corrida, o quanto ele se dedica diariamente, sem perder um dia de treino, chuva ou sol. Ele tem que seguir planilha, ele treina com dor. Então, assim, é merecido. Tanto que quando eu fui com o meu técnico numa corrida, e eu lembro que as pessoas iam lá no pódio tirar foto, e meu técnico bravo, ele falou assim, que elas estão tirando foto ali? Elas não fizeram por onde conquistar aquilo, né? Ele falou bravo, entendi bem. Tá sério, eu nunca mais subi para tirar foto do pódio, porque eu entendi que eu não tinha chegado àquele nível, né? Então, assim, para nós que corremos, a gente aprende a valorizar o atleta, nosso colega, e o nosso próprio rendimento, né? Porque a gente sabe, da corrida da semana anterior para essa, diminui 1 minuto entre uma corrida e outra. Eu falei, 1 minuto em 5 quilômetros é bastante quando você diminui. Isso, para mim,
maravilhoso, né? Porque eu não peguei, nem vou pegar, é impossível, meu tempo não chega a isso, mas eu diminuí já, né, retomando os treinos necessários, 1 minuto já. A próxima corrida já quero estar com outro tempo. Então, para mim, isso já é uma vitória, né? Então, é isso que eu falo que cada vez mais não é que é aquela coisa de você ser o melhor que o outro, é você ser melhor que você é todos os dias, né? Isso que é importante. E o espiritismo é a mesma coisa. Você entra lá, a sua proposta é você, dentro de uma atividade de conhecimento, de estudo, de moderação do seu eu, cada dia estar um pouco melhor no seu eu, né? Então, isso, as duas coisas se casam muito perfeitamente, né? Então, você vai ter essa disciplina do comportamento através do esporte, ter essa disciplina do pensamento no espiritismo. E nesse caminhar aí, por exemplo, você pega as noites ali para as palestras que você realiza nos centros espíritas. E aí aquelas histórias, né? De repente, depois de todos esses exercícios e toda essa tranquilidade, é justamente esse tripé, né? De parar e estar levando toda essa mensagem consoladora do espiritismo, hein, Adriana Fukuda? Não só nas palestras, como também nos trabalhos mediúnicos em sala, né? São energias que a gente despende ali muito grande, porque quando você está numa palestra, é incrível como você recebe muito do intuição. Então, tem horas que você percebe que você construiu uma fala e começa outra ali se processar. Você entende que é realmente a espiritualidade trabalhando. Aí você termina, alguém vem te falar, nossa, isso que você falou hoje foi para mim. Então, é óbvio, né? Você acaba tendo toda essa forma de ser envolvida nesse trabalho. E aí você também tem ali, num trabalho mediúnico à noite, você tem essa resposta, né, energética de você realmente atender ali o sofrimento de um esclarecimento de um espírito, ajudar realmente a pessoa que recebe através de um passe. E quando você termina o seu dia, ele foi energeticamente muito produtivo, né? Isso é muito importante. Assim, as palestras, eu falo que elas... a própria vida, ela vai dando conteúdo para a gente poder trazer ali junto com a doutrina, né? As falas que nós observando ali a feição das pessoas, você percebe realmente o quanto tem certas questões que era muito importante que naquela noite ela tivesse sentada ali para ouvir. E você é um instrumento. Você não está ali criando um nome no meio, não. As casas precisam de trabalhadores, né? Nós somos variantes ali de um processo que, ora, é você hoje, amanhã é outro e amanhã outro. Então, a gente tem essa ciência de que, no momento, a gente está prestando a uma questão, né, que a espiritualidade precisa de nós ali, nesse contexto. E quando a gente entende que a gente é um instrumento, e que esse instrumento tem que estar também com uma saúde física e mental, né, para que a gente possa, né, trazer essa forma de influenciar pessoas, né, muito importante. A influência do espiritismo, ela começa realmente em nós, né, a gente vai processando uma forma de viver, de ser, a gente vai construindo, né, essa influência ali no meio, e a vida vai trazendo diariamente, né, experiências fortes, experiências que nos provocam realmente o quanto nós conseguimos abraçar tudo aquilo que a gente fala numa palestra, né? E não é fácil, né? Porque tem horas que você realmente é experimentado, né? Você é cutucado. Então, ali você enxerga realmente o quanto você está conseguindo, né, trazer tudo isso para o teu dia a dia. A gente vai falhar muitas vezes, mas a vida é um treino, né? Você treina todos os dias para obter realmente a melhor classificação aí, quando chegar lá no final e a gente realmente estiver retornando ao mundo espiritual. Mas, Adriana Fukuda, conta para gente o segredo, porque veja, para o amigo ouvinte que está nos acompanhando aquilo. A Adriana trabalha no Fonte Viva, ela sai do Fonte Viva em Guarulhos e vai fazer palestra nas outras casas. Isso porque ela já fez o treino, já participou de corridas, já fez os programas da Rádio Boa Nova Manhã, Boa Nova e Pronto Atendimento. Seu dia é diferente do nosso, tem mais de 24 horas, como é que você
Administra tudo isso nos horários para conseguir conciliar tudo isso, Adriana Fukuda. Eu lembro do Cláudio Palermo falando que a gente era tudo louco, né? Acordava às 4 da manhã para começar a correr. E é verdade, né? O corredor acorda bem cedo, então ele já treina, né? Tá iniciando o dia, você já está correndo. Terminou, deu 7h30, 8 horas da manhã, você já voltou da corrida, você já fez todo o seu treino, né? Aí você vai para a sua atividade profissional, você tem que trabalhar, você tem que ganhar seu dinheiro, né? Tem que realmente fazer ali a vida ter equilíbrio. E aí você, né, no teu trabalho também, você tem que ter ali tudo, essa energia, né, de disposição, porque geralmente eu tenho um trabalho também que tem muita do físico, né, estando presente em vários lugares, não um trabalho sentado, não um trabalho parado, então aí também é bem cansativo. Mas quando você se organiza, quando você é metódico nessa organização, você vai perceber que tudo é possível, né? É claro, tem um limite, você vai ter que chegar no momento e dizer não para algumas coisas. Mas você consegue, sim, durante um dia, você organizar várias situações de trabalho, tanto porque os atletas lá onde eu treino, todos são atletas federados, têm trabalho normal e vida familiar, e tem essa disciplina do treino diário. Eles conseguem, né? Porque eles realmente criaram esse hábito de disciplina. Lembra que Emmanuel, né, nos coloca bem, né? Disciplina, 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 né? E assim a gente vai trazendo, né, esse entendimento não é essa disciplina que eles tantos colocam, os espíritos, não é limitante, ela não é alguma coisa para te sufocar. Ela te dá, na verdade, mais oportunidades. Quando você disciplina o seu tempo e faz ele realmente ser coeso com as suas necessidades, você faz muita coisa. Tem até uma fala que diz, né, que se você der uma atividade ou algo para alguém que faz muita coisa, fazer, essa pessoa vai dar um jeitinho, vai incluir, vai fazer. E quando você dá essa mesma atividade para alguém que tem muito tempo vago e não faz, provavelmente essa pessoa não vai conseguir fazer essas atividades, porque ela vai encontrar mais dificuldade dentro daquele tempo vago que ela tem para realizar essa tarefa. Então, isso que eu falo que tanto o espiritismo quanto o esporte, eles realmente vão colocando essa disciplina do tempo, né, que é possível realmente você fazer muitas coisas e ter energia, assim, né? Porque energia vem principalmente do pensamento. O que é a depressão? A depressão, muitas vezes, você vê uma pessoa fisicamente saudável e que ela não tem energia nenhuma, né? Porque toda a parte hormonal do cérebro dela literalmente está prejudicada tanto aí vem questões físicas, pensamentos, soma tudo, questões vivenciais, e tira a energia por completo, né? Então, às vezes eu falo assim, essa semana eu tive até uma questão do pescoço, mesmo assim eu fui treinar pedal, porque eu sabia que a atividade física ia me ajudar na recuperação. Aí você fala, mas você foi com dor? Eu falei, mas então, o esporte, muitas vezes, mesmo com dor, você faz, porque você sabe que o benefício do esporte vai tirar a sua dor. E às vezes o médico fala assim, a pessoa tem muita dor lombar, muita dor aqui, muita dor ali, o médico manda fazer uma atividade justamente porque isso vai tirar a dor do corpo, né? Então, a gente vai aprendendo a conhecer, né, como o nosso corpo pensa, reage, sente, né? E na corrida você vai deixando tudo que é ruim para trás, o pensamento vai esvaziando, né? Chega um momento que você percebe o quanto você fez uma limpeza mental ali. E o que a gente faz que adoece o nosso pensamento? Não redundar pensamento sem parar, porque a gente está muito ocioso. Essa ociosidade dá esse vácuo para os espíritos agitarem a nossa mente, e aí você fica doente, seu pensamento fica dominado, sua energia não existe, é tudo junto. Adriana Fukuda, está terminando o nosso tempo aqui no programa Sensibilidade. Adorei essa possibilidade de falar de esporte, de atletismo. Olha, tá vendo? Adriana Fukuda e falar de doutrina espírita. Gratidão, Adriana. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Damião, porque a Rede Boa Nova, a Fundação, ela tem todo um trabalho assim que é muito necessário para a humanidade, né?
Então, eu falo assim que é um prazer poder somar dessa maneira. Nós temos diversos comunicadores, né, cada um com a sua característica, e eu já percebo entre os comunicadores, alguns, né, desenvolvendo muito gosto pelo esporte, as mesclas, né, de tudo aquilo que esse bem maior que nos foi proporcionado abre portas para todos nós. Olha, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado mais uma vez. E fica o convite aí para você, amigo ouvinte, conhecer todo o trabalho da Adriana Fukuda. E semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Obrigado, Adriana. Até uma próxima. Obrigado, Damião. Eu que agradeço. Você ouviu o programa Sensibilidade.